Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Porto de Ideias. Estamos aqui gravando vários podcasts durante o Hack and Play e hoje estou aqui com o Aldo, aqui do meu lado. Aldo, quem é você, Aldo? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bem, eu trabalho na Adtech, né? Na GCAP1, na área de construções de aplicativos. Sou formado em computação, pai da Isabela e adoro esse trabalho de tecnologia e agora com a IA. Mais uma área para a gente desbravar, aprender e aplicar no nosso trabalho. Então, Aldo, essas nossas ferramentas de IA, como o GitHub Copilot, né, ChatGPT, tudo que chegou agora de novo, essas IA generativas, o que isso trouxe de mudança pro dev, né, pro desenvolvedor de software? Como que isso impactou o trabalho dele no dia a dia? Pois é, eu vejo o pessoal falando que a IA é o futuro do desenvolvimento, né? Mas ela não é mais o futuro, ela já é o presente do desenvolvimento de software. E é uma tecnologia que é muito recente, né? Se a gente lembrar que o ChatGPT 3 foi lançado em 2002, que... Não, 22. 2022, não, perdão. Fala 2002, fala, nossa, eu perdi tanto tempo sem usar. Ela não erraria essa data, não. Então, são só 3 anos que ela está aí. O pessoal descobriu que ela gerava texto, criava poesia, fazia musiquinha, mas agora ela já está aplicada no desenvolvimento de software. E ela está no dia a dia já do desenvolvedor. No mês passado, saiu uma pesquisa do Dora, que é o braço de pesquisa do Google, e mostrou que cerca de 90% dos desenvolvedores já usam IA no seu dia a dia. Entrevistaram mais de 1.000 desenvolvedores de mais de 100 países e eles falaram que já usam IA no seu dia a dia. No banco, a gente fez um piloto com o GitHub Copilot, está expandindo agora nesse mês de outubro e o pessoal tem usado no dia a dia. A IA gera código, ela cria testes, ela refatora e do zero, tá? Então, hoje ela está no dia a dia do desenvolvedor como uma ferramenta poderosíssima para acelerar a criação de código, análise e até a implantação desse código. Esses 10% que não usam estão no Stack Overflow ainda, né? Não migraram. Pois é, né? Bem Sempre capaz. tem um pessoal que é resistente. Bom, se ela já gera código, faz teste, faz toda essa parte, para que eu sirvo? Pois é. É uma pergunta que eu me fazia, porque ela evolui muito rápido. Então, se ela está gerando esse código, eu posso simplesmente pedir para ela me criar uma aplicação do zero e ela escolhe a stack, ela desenvolve, ela se autotesta, ela corrige seus próprios bugs. Eu me perguntava, o que vai sobrar para mim, né? Eu quero continuar nesse ramo. Mas, para os negócios, para as empresas, para quem consome o serviço, só gerar o código não é suficiente. A gente precisa definir os problemas, definir os escopos, escolher o que a gente quer solucionar, porque desenvolvimento de software não é só codificar. Desenvolvimento de software é atacar o problema usando a tecnologia como ferramenta. E para definir esse rumo, o ser humano ainda vai ser necessário. Ele é muito relevante, tá? Então, a IA é rápida para construir, mas é a gente que dá o rumo, porque senão ela é tão rápida que se a gente der o rumo errado, ela vai chegar mais rápida no destino errado. Então, a gente precisa ainda para definir o que a gente quer construir, quais problemas a gente quer solucionar, entre outras coisas, como ética, como criatividade, como inovação, que a gente ainda é necessário. Então, posso dizer que a IA não vai substituir o humano, vai dar uma velocidade, vai imprimir velocidade no nosso código, né? Eu já faço algumas coisas também, assim, que ela... fazer um CRUD básico ali, que ela começa, depois eu vou refinando para minhas coisas, né? Então, com certeza tem tarefas que a IA não vai substituir a gente, né? Pelo jeito. Mas o que você acha que é passível, né? Mais fácil a gente jogar para IA, que a gente pode automatizar com IA, na sua opinião, e que isso aqui, cara, não vou dar atenção para isso. Isso aqui eu posso automatizar com IA e esquecer, que é tranquilo, assim, que não vai me dar problema. O que você acha que pode ser? Já temos várias coisas hoje. Por exemplo, criação de código, aquele código que a gente chama de boilerplate, aquele código padrão, aquele código que a gente usa para iniciar um projeto do zero, isso aí já faz. Criação de scripts, script em bash, script para rodar alguma coisa na infraestrutura, a IA já faz com perfeição. Documentação, análise de código legado, criação de testes, criação dos cenários, rodar esse teste. E até a infraestrutura já tem ferramentas que a gente consegue provisionar a infraestrutura falando com IA em linguagem natural. E ela entende ali
e roda seus scripts internos e sobe essa infraestrutura para a gente. Tu falou agora há pouco que algumas decisões de negócio, né, elas têm que ficar com a gente. Tu acha que tem tarefa que, não, isso aqui no horizonte próximo, IA não vai fazer? Você tem alguma coisa que você fala assim, cara, né, você imagina que vai ter que sempre ser alguém, um dev tá fazendo, vai estar o PM fazendo, você tem alguma coisa que você acha que não vai pra IA? Olha, a gente tem que exercitar a futurologia, né? Então, assim, a gente aqui não está falando de AGI, nem de superinteligência, a gente está falando da IA como está hoje. Sim. E ela como está hoje, ela é ótima para executar e para fazer, mas a gente ainda é preciso dizer o que fazer, como fazer. A IA, por exemplo, não sabe lidar com problemas ambíguos. Então, se tem duas maneiras de fazer, a gente que tem que tomar essa decisão. Apesar da gente poder usar a IA para nos pautar informações para a gente poder decidir melhor. Mas problemas como criatividade, né? Eu gosto muito do exemplo do iPhone, que quando Steve Jobs lançou o iPhone em 2007, se a gente tivesse pedido para a IA lançar um iPhone, ela teria lançado um BlackBerry melhor, um Nokia melhor, né? Com teclado físico, com aquela bolinha para a gente rolar. Mas não foi isso que o Jobs lançou. Ele lançou um telefone completamente inovador, que tinha só um botão físico e criou aqueles gestos que até hoje a gente usa nos nossos smartphones. Aquele gesto de pinça para dar zoom, os gestos para rolar, o teclado virtual, né? E para isso ele precisou de fazer um estudo de emoções, de psicologia humana, de entender o que era mais natural para o ser humano para fazer essa interface em homem-máquina. A IA pode ajudar a gente na pesquisa, mas nessa intuição, nessa criatividade, o ser humano ainda vai ser preciso para resolver esse tipo de problema. Então, indo para as habilidades mais área de humanas, né? O que a gente geralmente chama de soft skills. Uhum. Então, isso vai ser ainda muito importante para o nosso trabalho de desenvolvedor, né? Isso aqui eu acho que tem que ser um must-have no nosso dia a dia. Qual que é o papel, eu acho, dessas soft skills que você vê, você percebe que é importante no futuro do dev? O que você acha que... Qual que é o papel? Quanto que ela ocupa disso, né? Além da parte técnica? Eu acredito que essas soft skills, habilidades humanas, inteligência emocional, elas vão se tornar muito mais necessárias. Porque antes você tinha aquele desenvolvedor que resolvia o problema, que a gente deixava ele quieto. Às vezes ele era meio chato, às vezes ele era meio antissocial, mas ele resolvia. Sim. E aí, fazendo esse trabalho, a gente não tem mais que lidar com esse tipo de pessoa. Porque tudo aquilo que a gente falou que a IA já faz sozinha, ela faz muito bem e ela vai fazer melhor ainda. Então, o papel do desenvolvedor acaba mudando, né? O nome da ferramenta Copilot já diz muito. A gente vai deixar de fazer e a gente vai ser o copiloto dela. Então, a gente vai ser potencializado pela IA e acaba mudando um pouco o que a gente vai ter que fazer mesmo. A gente vai mais orientar a IA, dizer o que ela tem que fazer, do que realmente codificar, tá? Então, essas soft skills vão ser essenciais, porque para isso a gente vai precisar de ter, como eu falei, criatividade, né? A gente vai ter que pensar maneiras de solucionar esse problema para poder dizer a IA como que ela vai fazer. Não adianta criatividade se a gente não souber se comunicar, então comunicação e colaboração também são essenciais, a gente vai ter que aprender a trabalhar melhor, a falar melhor, a se comunicar melhor. Como a gente vai estar mais próximo do negócio ainda, a gente vai ter que saber fazer essa tradução da linguagem técnica para a linguagem negocial, para saber explicar um jargão técnico para alguém que não conhece, para poder falar com fornecedores e até para poder falar para IA. Outra soft skill importantíssima vai ser a liderança, porque sem alguém juntar esforços e trazer o pessoal para caminhar na mesma direção para tentar resolver aquele problema que ele identificou, ele vai precisar ter habilidade de liderança. E não é liderança daquela que está escrito no crachá chefe. É aquela liderança que o cara ele é empático, ele consegue ajudar os colegas e ele acaba assumindo aquele papel de líder. E isso é importantíssimo. Tem outras soft skills também, como intuição, como aprendizado contínuo.
Tudo isso, cada dia mais, vai ser mais necessário para o dev do futuro. Aproveitando que você falou de futuro já, você deu um gancho para mim aqui, né? Nossa, todas essas mudanças que a gente está tendo no mercado de ferramentas, né? Que aí sai DeepSeek, sai Claude, sai GPT-4, ó, 1, 2, né? GPT-5. Tudo isso são ferramentas que é difícil de acompanhar, né? Mas você escolhe a sua stack, segue nela que você vai ser feliz. E como desenvolvedor, ele pode acompanhar essas mudanças. O que ele pode fazer nesse mundo para continuar sendo relevante, ter o seu mercado de trabalho pronto para receber, ele continuar sendo importante para esse mercado de trabalho? A IA trouxe essa aceleração, né? O mundo de TI sempre foi muito acelerado, a gente sempre teve que se atualizar muito rápido. Só que com a IA, esse passo aumentou muito mais ainda. Então, realmente, o desenvolvedor é obrigatório que ele se mantenha atualizado. E aí, para isso, existem diversas estratégias, né? Uma delas é ele aprender como é que ele aprende melhor, né? O famoso aprender a aprender, descobrir como é que ele... se ele é visual, se ele é auditivo, se ele gosta de escrever, para potencializar esse aprendizado, né? Tem estratégias como aquele microlearning, que é você, todo dia, reserva 15 a 20 minutos para ver um vídeo, para ler 5 páginas de um livro, para ler um tutorial. Esses 15, 20 minutos diários, no final do ano, se compõem como se fosse um juro composto, né? E, lógico, os tradicionais. Buscar cursos, tem diversos cursos, fazer... a própria IA pode te ajudar, né? O ChatGPT lançou outro dia o ChatGPT Scholar, que ele te ajuda de uma forma didática a aprender. E, claro, também tem feedbacks e mentorias que a gente pode lançar a mão, né? Feedback e mentoria são ferramentas descomplicadas que você pode buscar pessoas que têm aquele conhecimento que você está buscando, você pede feedback, você dá feedback para o colega que tá precisando, ou então aquela pessoa que você admira, você pede para fazer mentoria com ela, e com isso você vai se atualizando nesse mundo com essa velocidade tão rápida. Isso é algo muito legal aí, que é o aprendizado contínuo, né? E o aprender a aprender. Cara, você consegue falar mais pra gente disso, assim, como que isso ajuda, né? Quem tá ouvindo aqui, né? Que tá, assim, iniciando o mercado de trabalho, né? Porque boa parte dos nossos ouvintes aqui são pessoas do Porto Digital, que elas estão ou estudando, né? Ou estão recém-formados. Então, essa é a nossa grande audiência aqui, né? Como que essa galera que tá chegando agora, né? Aí dos seus 19, 20 anos, que tem um mundo pela frente, né? Como que você vê dicas, né? Ou, assim, fala um pouco mais disso, do aprender a aprender e do aprendizado contínuo. Que talvez eles não tenham escutado isso ainda, né? E como isso... Você falou do GPT Scholar, como que isso pode ajudar a pessoa ali, esse mundo mais automatizado, mais rápido, frenético, ela ter calma, paciência, estudar no tempo dela e ser um profissional melhor? Ah, claro. Eu vou ser sincero para você que eu sinto inveja dessa galera que está começando agora. Porque quando eu comecei a programar, lá em 1993, a gente pegava os programas, a gente comprava a revista, vinha o programa impresso, a gente pegava e digitava aquele programa ali no compilador e rodava, sem entender direito o que aquele código fazia, e ia aprendendo assim. Hoje, com quantidade de recursos, né? Com cursos online, com YouTube e com as próprias inteligências artificiais te ensinando, tá muito mais fácil de você aprender. Claro que hoje o pessoal meio que está num turbilhão de informações, né? O Bruno, nosso executivo, ele outro dia usou um termo chamado infobesidade, né? Que é muita informação e às vezes o pessoal se perde. Então é isso, é lançar a mão de pedir ajuda mesmo para quem é mais experiente, pedir indicações de que área que eu devo focar, que área que eu devo aprender, se eu vou para programação, quais as disciplinas, porque aquelas disciplinas básicas como estrutura de dados, laços, aquilo ainda é importante. Ou então se a pessoa quer ir para a área de UX, ou se quer ir para a área de análise de dados, buscar alguém que seja especialista nisso. Pode ser alguém do trabalho, ou pode ser algum youtuber famoso. E com o conteúdo, tá muito fácil dela conseguir material para estudar, e aí ela focar e tentar aprender. Logicamente, ainda temos, né, a educação formal, faculdade, cursos, que sempre ajudam também. Bom, cara, interessante
essas dicas, porque muita gente... Eu que já tô com um tempo na estrada, né? Falo assim, cara, as coisas não mudam tanto, né? A gente fazer o básico ali, o dever de casa desse de procurar a orientação de outros, é sempre o coletivo de forma melhor, né? Sim. Eu tô com uma dúvida aqui agora, que eu tinha rascunhado aqui, sobre a influência da IA na nossa criatividade como dev. Porque tu falou que elas, eu já testei também, nasce. Você vai lá assim, cara, preciso de um código aqui, Python, pra fazer ABC. Vai me dar o código pronto. Eu talvez eu não exerça criar esse código, assim, né? Que pra você e pra mim, a gente teve que fazer do zero. Né? A gente teve que exercer essa criatividade de resolver um problema e aprender com ele e falar assim, esse é o caminho. E alguma dessas coisas talvez possam não limitar os novos desenvolvedores. Você acha que a IA hoje, do jeito que tá, essas ferramentas vão ter impacto na criatividade dos devs de criar soluções? Ou vai acelerar? Porque já assim, os problemas que a gente enfrentou já eram tão simples demais e aí eles vão estar em outras coisas mais complexas. Entendi. A gente está num momento intermediário em que a IA hoje ela constrói código que é muito parecido com o que a gente constrói, né? Então hoje o que tem que ser feito? Hoje a gente tem que fazer um code review da IA. A IA é como se fosse um programador júnior, você é um programador sênior e você tem que fazer um code review porque a IA, apesar dela ser muito precisa, ela ainda falha, ela alucina às vezes, né? Às vezes ela não tem muita noção de custo, de otimização. Então isso, especialmente para a gente que programa isso, para grandes empresas que vai pôr o código em produção, isso pode impactar no resultado final. Um centavo a mais, um centavo a menos em quem faz 100 milhões de Pix por dia é um custo de processamento que tem que ser levado em conta, né? Isso. Então, isso a gente tem que reavaliar. A pessoa que está começando agora, ela pode usar esse código até para aprender. Porque a IA, ela acaba usando melhores práticas, ela acaba usando códigos que são mais validados. Então, ela pode ver como a IA fez e usar aquilo para aprender. E aí ela vê como ela fez e ele vai atrás da literatura para buscar essa estratégia, essas técnicas que a IA usou lá no código, né? Mas logo, logo, a IA vai acabar sendo uma abstração. Do mesmo jeito que a gente não programa mais em Assembler, nem em C mais, a gente já usa linguagens mais alto nível. Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele disse que o futuro da programação é linguagem natural. Então, assim, logo, logo eu vou pedir em linguagem natural, assim como eu peço para um dev, eu vou pedir para a IA e ela vai me entregar a aplicação pronta já, e aí com mais validações e testes da eficácia desse código, né? Nossa, eu fico preocupado com isso, assim. Não pelo meu emprego, né? Eu vou ter que aprender talvez um português melhor para escrever para IA, porque eu tenho que mudar a disciplina, né? Porque ela faz geralmente o que você escreve, né? E a linguagem natural talvez eu tenha que voltar para o banco da escola e todo o português, aprender ou inglês, né? Também no caso, né? Dependendo da linguagem. Isso já acontece. Hoje a gente já tem que fazer prompt engineering, né? A IA tem uma forma melhor dela receber essa informação. Se a gente escrever os prompts de uma maneira mais precisa, dando mais detalhes, ela alucina menos e ela vai te entregar uma coisa muito mais próxima do que você pediu, ao contrário se você tivesse pedido de uma forma assim muito vaga. Então isso hoje já é necessário e a cada dia mais vai ser mais necessário esse ajuste fino. Poxa, olha, isso aí já tô pensando assim, já tem que incluir um curso de redação dentro de ciência de computação ali, ó. Redação engineering, redação, prompt de redação, né? Porque só o prompt eu acho que hoje é curto, né? E a maior parte dos prompts são ali 4.000, curto com várias aspas, né? 4.000 caracteres, né? Então a gente tem que escrever um texto mais complexo para um sistema. Aldo, pra gente fechar hoje, aqui esse papo tá ótimo, mas nosso tempo tá começando aí no final, né? O que você acha de futurologia novamente agora, né? Você acha que a gente vai chegar na AGI, que vai ter ferramentas de IA que vão chegar a replicar alguma dessas capacidades humanas de criatividade, intuição, ou você acha que isso não vai acontecer? Você acha que nós aqui, enquanto devs, vamos ter que estar sempre copilotando aí, ó, não é propaganda da Microsoft, tá, gente? a IA para poder resolver os problemas, ou não? Vai chegar uma hora que, cara, acabou, a gente vai estar só no prompt aqui e ela vai resolver tudo. O que você pensa, assim?
Aí a gente vai estar num achismo mesmo, tá? Puro. Puro. Eu não sou especialista em estruturar IA, né? Então eu vou dar aqui o que eu escutei do Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, do Sam Altman, da OpenAI, e até do próprio Elon Musk, que já falou sobre esse assunto, que eles acreditam que a gente vai chegar na AGI. Eles divergem muito da época. Alguns acham que daqui 5 anos, outros daqui 15 anos. Então, assim, eu vou exercer minha humildade aqui e passar o que eles, os especialistas, acham que eles acreditam que vai chegar na AGI. E se eles acreditam, eu assino embaixo. Aí depois disso... porque antigamente, né, anos atrás, assim, não, GPT não vai pra frente. Deu 6 meses, já tinha o Sora, tinha todas as coisas acontecendo, né? A gente é surpreendido. O VO3 ali, que faz umas coisas inacreditáveis, então... Eu vou ficar com 15 anos. Tá bom. Dá tempo de eu outros hobbies, outras profissões e seguir minha vida ali. Pessoal, o papo tá incrível hoje, mas temos que encerrar por hoje aqui, junto com o Aldo. Aldo, alguma mensagem que deixar pro nosso público de final aqui? A mensagem é essa. Se habilitem, aprimorem as suas habilidades humanas, as suas soft skills, porque o dev do futuro vai ser aquele que sabe dançar tanto com algoritmo quanto com pessoas. É aquele que vai usar IA para potencializar essas qualidades humanas. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. De nada. Pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente, fique ligado no feed, que temos vários programas, e obrigado por estar com a gente nesse Porto de Ideias.